Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Donald Trump conquistou a maioria dos delegados e será o próximo presidente dos Estados Unidos. Ele prometeu o fechamento de fronteiras e se declarou contra as guerras. Disse ainda que vai protagonizar uma era de ouro na América. Uma vitória histórica nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Donald Trump, o candidato republicano, superou Kamala Harris, a vice-presidente democrata, com mais de 270 delegados no colégio eleitoral e garantiu seu retorno à Casa Branca. Vitória que representa uma virada nas tendências eleitorais e uma nova fase para a política americana. Por que os americanos escolheram Trump? Imigração, meio ambiente, política externa, o que vai mudar nos Estados Unidos? Quais os impactos na economia global? E o que o resultado significa para o Brasil? No episódio de hoje, vamos analisar a eleição americana com Leonardo Paes Neves, cientista político e analista de inteligência qualitativa da Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vindo, professor Leonardo. Olá, tudo bom? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Quem nos acompanha nessa entrevista é o enviado especial da Record nos Estados Unidos, Tiago Nolasco. Nolasco, ao contrário do esperado, a apuração foi rápida e em poucas horas os americanos confirmaram o retorno de Trump à Casa Branca. Como foi? Oi, Fara. Realmente foi rápido. A expectativa de alguns especialistas era conhecer o resultado até sábado. Mas hoje pela manhã o cenário já apontava para uma vitória de Donald Trump. O candidato republicano superou os 270 delegados, número necessário para vencer a eleição. Foi uma vitória expressiva, já que Trump também teve maioria no voto direto, no voto popular, e também no Senado e na Câmara dos Representantes, a Câmara dos Deputados, aqui pelo Partido Republicano. De imediato, Trump celebrou o resultado, prometendo uma era de ouro e o fechamento das fronteiras. Professor Leonardo, o resultado das urnas mostra que Kamala Harris não conseguiu distanciar sua imagem do criticado presidente Joe Biden? Eu acho que sim. Eu acho que ela teve que lidar com uma dificuldade muito grande de, basicamente, ter que defender um governo que é relativamente impopular, em que pese que tem bons números econômicos, né? Quer dizer, diga-se de passagem, isso é uma tendência que a gente tem em outros lugares, inclusive no Brasil, mas ela tem que defender um regime relativamente impopular. E ela teve que responder uma pergunta bastante difícil, né? Que foi, bom, se o governo é bom, por que o Biden tem plenas condições de se manter sendo presidente, porque ele não está se reelegendo, né? Quer dizer, porque você tem que entrar no lugar dele. Se você tem que entrar no lugar dele, quer dizer que ele não tem condições de ser presidente. Então ela ficou numa situação um pouco difícil de tentar encaixar esse discurso que eu acho que acabou penalizando um pouquinho ela nas urnas. Agora, o Trump foi vitorioso nos estados decisivos, como a Pensilvânia, a Geórgia e também a Carolina do Norte. O desempenho nos 7 estados conhecidos como pêndulos foi decisivo, professor? Sem dúvida. E aí, qualquer eleição americana, enfim, todos os últimos que a gente já viu, né? Quer dizer, se decidem fundamentalmente nesses estados pêndulo. Não nesses especificamente, ao longo da história, os estados pêndulos mudam. Você já teve Ohio e Flórida como 2 importantíssimos estados pêndulo, mas nesse momento já se alinham mais nas últimas eleições com os republicanos. Mas sim, uma boa performance nos estados pêndulo é o que define as eleições. Não obstante, se a gente parar para reparar, grande parte do dinheiro de pesquisas é feita nesses estados e grande parte do dinheiro devotado à propaganda eleitoral é nesses estados. Me parece que eu vi recentemente uma estatística que acho que algo entre 25% e 30% de todo o recurso que Kamala Harris e Donald Trump gastaram na sua campanha foi no estado da Pensilvânia, entendendo que ele era, de fato, um estado pivô para a definição de quem conseguiria chegar nos 270 votos. Professor Leonardo, em 2020 o Trump perdeu a eleição para o Joe Biden e muitos acreditavam que sua carreira política havia acabado. O que o Trump fez diferente entre essas duas eleições? Por que ele saiu de derrotado a vitorioso em apenas 4 anos? O governo Trump ele termina relativamente impopular, né? Eu acho que, na realidade, fica claro, não é difícil entender a derrota dele no contexto como eu posso dizer, que era uma inflação alta, o combate à Covid nos Estados Unidos teve um registro muito ruim, de maneira geral, um altíssimo número de mortos, um impacto muito forte na qualidade de vida das pessoas, e foi acreditado, muitas vezes, a questão do negacionismo do presidente Trump, entre outras coisas, naturalmente. Você teve políticas muito duras em relação aos latinos, especialmente no que lida com os imigrantes e que é a questão da fronteira. Você teve
uma relação muito dura em relação a populações muçulmanas, especialmente com a tentativa inicial lá no início do governo dele de tentar impedir que muçulmanos de alguns países específicos chegassem aos Estados Unidos. Então, assim, ele se colocou de maneira muito impopular e ele foi perdendo determinados grupos ao longo do seu mandato. E o governo e o candidato Biden era um candidato um pouco de coalizão nesse sentido. Ele não era lá muito à esquerda, como Bernie Sanders, ele era um pouco aquele candidato de centro. Então, ele acabou conseguindo, de fato, ter vantagem nisso. Nesse momento, acho que a gente tem um conjunto de elementos que podem explicar a vitória do Trump. Eu acho que a gente vai ter que gastar algum tempo ainda analisando todos os dados. Mas você tem uma situação na qual, de novo, o regime democrata é o regime que está no governo hoje. Se a gente olha para as eleições nos últimos meses, praticamente todos os incumbents, né, os partidos que estão no poder, estão perdendo as eleições. A inflação, especificamente a inflação, tem sido muito dura com os países, com os governos que estão enfim, ocupando a cadeira nesse momento, e o Biden se soma mais um desses, como na Alemanha, como na Inglaterra, como em Portugal, como no Japão, enfim, entre outros. Então eu acho que isso não surpreende desse aspecto. Essa é a primeira vez na história dos Estados Unidos que um presidente eleito é réu em diversos processos criminais, incluindo a acusação de conspiração contra o Estado pelo incentivo ao ataque ao Capitólio. Professor, nem mesmo isso prejudicou a imagem de Trump no processo eleitoral? O que o eleitor levou em conta na hora de votar no candidato republicano? Essa é uma questão que é realmente muito interessante, né? Você não só tem os processos, né, que ele está respondendo, tem o processo pelo qual ele já foi condenado de fato, e você teve um presidente que pela primeira vez também, o Trump, ele respondeu a 2 processos de impeachment enquanto ele foi presidente, que também, enfim, é sem precedente. O que pesa no lado dele, me parece, é que, por um lado, a população americana tinha uma percepção de que ele era o melhor candidato para lidar com a questão econômica, e isso realmente é uma coisa que, em que pese o que ele fez, em que pese o que ele fará, colou nele essa imagem de que ele é a pessoa mais indicada, né? Que ele é mais, enfim, mais bem posicionado para lidar com a questão econômica, e ele, fundamentalmente, está defendendo valores que são muito caros a uma massa muito grande da sociedade americana, como a questão do aborto, a questão dos migrantes e tudo mais, que fundamentalmente dão força para ele e conseguem consolidar essa base que permitiu que ele ganhasse as eleições. Professor, o novo mandato será o segundo de Trump à frente da Casa Branca, depois de ter comandado o país de 2017 a 2021. O que podemos esperar desse segundo governo? A principal bandeira deve ser a luta contra a imigração ilegal ou muito cedo ainda para a gente falar? Olha, acho que a gente aprendeu um pouco com o Trump que ele costuma fazer o que ele fala, por mais que seja polêmico, ou enfim, ou até contraproducente para o próprio país. Ele, basicamente, o que ele não fez da campanha do primeiro mandato dele foi o que ele não conseguiu fazer de fato, né? Então, agora, no contexto em que ele tem maioria no Supremo, maioria na Câmara e maioria no Senado, a expectativa é que ele consiga realmente, com maior grau de sucesso, implementar as promessas, boa parte das promessas que ele fez de campanha. Então, eu acho que a questão de imigração deve ser uma área sensível. Possivelmente ele vai tentar implementar algum tipo de deportação de imigrantes ilegais, vai tentar fortalecer os controles para a entrada de imigrantes no país. Há uma expectativa muito grande em relação ao aumento de taxas de uma série de produtos de importação, exportação, especialmente importação nos Estados Unidos nesse momento, que vai, enfim, causar um impacto, obviamente, nas cadeias globais de valor, vai causar um impacto em diversos países do mundo, provavelmente inclusive no Brasil. Essa vai ser uma das principais. E talvez a gente vai encontrar também um momento em que ele, também como já prometeu, vai utilizar as forças de segurança e de defesa do país para lidar com oposição, para lidar com protestos. Então, acho que a gente vai passar por um processo bastante turbulento nos Estados Unidos nesse momento. Agora, professor, os Estados Unidos apoiam e ajudam Israel na guerra contra o Hamas e a Ucrânia no conflito contra a Rússia. Donald Trump já declarou ser contra guerras. Sem o apoio americano, esses conflitos podem entrar em uma nova fase? Eu acho que sim, no sentido de que no caso de Israel, por tudo que o Trump já disse, ele vai um pouco evitar gerar constrangimentos para o Netanyahu, de maneira que o Netanyahu vai ter uma carta livre, né, para poder atuar da maneira que ele bem entender em relação a Gaza e agora também no Líbano contra o Hezbollah. Então, que era uma ideia que o Partido Democrata vinha se apoiando Israel com algum dissabor, sem gostar muito de fazer isso, mas com risco, achava que se cancelasse o apoio a Israel, se fosse muito duro com Israel,
poderia ter impacto na eleição. Então, nesse caso, acho que aparentemente Netanyahu está comemorando essa eleição de Trump. No caso da Ucrânia, eu acho que é o contrário. O Trump também já declarou que ele não tem interesse em continuar ajudando efetivamente a Ucrânia. Os europeus já estão se preparando para isso, tentando mobilizar recursos para poder, enfim, suprir um pouco da perda de recursos americanos em armamentos para apoiar a defesa da Ucrânia. E o próprio Trump não tem nenhum grande amor pelos ucranianos, né? Durante o governo dele, ele tentou pegar informações do governo da Ucrânia contra o filho do presidente Joe Biden, Hunter Biden, para tentar identificar algum tipo de operação fraudulenta, de vantagens ilícitas que ele deveria ter tido em alguns negócios lá, que segundo Trump acusava, e o governo ucraniano na época vetou essa informação por questões judiciais, enfim, e o Trump naturalmente não ficou nada satisfeito com isso. Então, eu acho que o Trump tem muito pouco amor pela Ucrânia e não tem nenhum interesse em continuar com a guerra naquele contexto. E sem realmente o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, a probabilidade da Ucrânia conseguir manter a sua defesa me parece que se vê bem reduzida. Líderes internacionais já parabenizaram Donald Trump pela vitória, como o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente da França, Emmanuel Macron. O presidente Lula também reconheceu a vitória do candidato republicano. Professor, como a vitória de Trump nas urnas pode impactar as relações internacionais dos Estados Unidos, especialmente com a China? Com a China, a gente pode esperar um acirramento das tensões. De fato, você tem uma circunstância na qual a relação com a China entre os Estados Unidos ela é um pouco bipartidária. Você tem, de fato, a ideia de que é necessário conter a China tanto pelo lado dos democratas quanto pelo lado dos republicanos. A diferença aqui está mais na maneira como você vai fazer isso, na forma como você vai fazer e menos no conteúdo. O Trump ele é muito menos institucional e muito mais forçoso na hora de implementar as suas ações, enquanto o Partido Democrata também tem interesse em conter a China em vários aspectos, mas é um pouco mais institucional e tenta fazer um pouco de forma mais estruturada e que tenha um amparo melhor da sua aliança no Ocidente. Saindo da China, eu acho que a Europa talvez seja outra região que está muito preocupada com a vitória do Trump, a ideia de que o Trump desmobilizaria parte do apoio dele, especialmente militar, para ajudar a Europa, no caso da Ucrânia, e de maneira geral, em um eventual acirramento de tensões com a Rússia. Então essa também é uma preocupação bastante grande, o quanto que os Estados Unidos vai desengajar da OTAN em função da percepção do Trump de que os europeus não estão pagando a parte deles nessa conta, o quanto que Japão e Coreia do Sul, por exemplo, que já passaram momentos de tensão com ameaças do Trump também de cortar financiamento e retirada de armamento nuclear americano nos dois territórios para justamente se defender contra, especialmente Coreia do Norte, mas eventualmente China, também faz com que os dois países estejam repensando como eles vão lidar no eventual governo Trump, agora no efetivo governo Trump. Professor, em relação ao Brasil, a vitória do Trump nos Estados Unidos deve nos impactar de alguma forma? E de que forma seria? Ela impacta de várias formas, de forma indireta. Como eu havia dito, você vai ter uma circunstância na qual o governo Trump, ele tende, ou pelo menos ele indicou que ia fazer isso, aumentar tarifas, e ao aumentar tarifas ele tende a impactar o Brasil. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Pode ser ruim porque vai afetar produtos brasileiros que vão exatamente para os Estados Unidos, e pode ser bom porque eventualmente produtos americanos vão acabar também sendo deslocados de alguns mercados e o Brasil pode tentar suprir um pouco naqueles produtos que o Brasil produz que são iguais aos americanos. Mas eu acho que na média vai ser ruim. Isso tende a aumentar a inflação nos Estados Unidos, tende a aumentar o déficit americano, que por consequência tenderá, se tudo indica, a aumentar os juros dos Estados Unidos. E aumentar os juros dos Estados Unidos é muito dramático para todo mundo no mundo, inclusive o Brasil, porque quer dizer que a gente também tem que aumentar os nossos juros, e aqui nossos juros já são estratosféricos, e isso tende a deprimir muito a nossa capacidade de investimento e tudo mais. E por último, eu acho que um eventual apoio, um eventual impacto que a presidência do Trump vai ter, me parece que é certamente energizar um pouco mais a base de direita, extrema-direita no Brasil, que vai se ver representada nos Estados Unidos e vai haver um ponto de apoio nos Estados Unidos, o que provavelmente talvez possa, melhor dizendo, gerar algum momento um pouco mais positivo para esses grupos de direita e extrema-direita nas próximas eleições presidenciais. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação de Leonardo Paes Neves, cientista político e analista de inteligência qualitativa da Fundação
Getúlio Vargas. Professor, muito obrigado. Nada, é sempre um prazer. Agradeço também a presença do Thiago Nolasco, enviado especial da Record nos Estados Unidos e que cobriu aí a eleição americana. Valeu, Thiago. Fara, sempre à disposição por aqui, tá, meu amigo? Um abraço aí pra você, bom trabalho. Até logo também, professor. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.